Reencontro. Doutrina espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes. Aqui direto do Centro Espírita Amor e Caridade, na cidade de Bauru. Hoje, dia 6 de maio de 2020, são 9 horas e nós vamos junto com vocês até às 10 horas em mais um programa Reencontro. Um programa um pouco diferente na manhã de hoje, mas o programa sempre trazendo para vocês aquilo que nós estamos já habituados dentro do que o SEAC sempre apresenta na nossa programação. Eu já pego aqui o bom dia do nosso amigo Sidney Fernandes. Bom dia mais uma vez, seja muito bem-vindo, Sidney. Bom dia, Theo. Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um programa Reencontro. Isso mesmo. Vocês viram aí o nosso vídeo da campanha do Centro Espírita Amor e Caridade, que visa arrecadar aí fundos para que possa ajudar nas atividades do SEAC, que estão momentaneamente paralisadas, mas em todos os nossos programas vocês vão acompanhar um vídeo, esse vídeo fazendo aí essa lembrança a vocês, e durante o programa a gente relembra vocês a conta do SEAC para que você possa nos ajudar nessa campanha para que o SEAC não pare. Sidney, alguma novidade, alguma coisa diferente da semana passada, antes da gente praticamente fazer a nossa oração inicial e começar o nosso programa? Estamos em plena semana de valorização da vida, Theo. Desde domingo até o próximo sábado. E eu posso até lhe dizer que depois da palestra do Dr. Birajara Maitinger, que vai acontecer no domingo, nós temos aí muitas colaborações e vamos continuar falando sobre a valorização da vida ainda na semana que vem. Acabamos de receber uma palestra muito importante, muito interessante, lá de Jaú, do nosso caro amigo, é o médico do doutor, aliás, é médico do presidente do SEAC, que se predispôs a nos trazer alguma coisa assim, bem interessante em torno da vida. Ele vai abordar na segunda-feira, já estamos programando para segunda-feira, a palestra desse senhor muito entendido no assunto, Dr. Nelson. Dr. Nelson é um médico homeopata, mas que tem assim uma noção muito grande da vida. Ele está habituado a gravar vídeos, participar de encontros e entrevistas. Dr. Nelson Mônaco Carboni. Então, eu peço a atenção de vocês, tanto para a palestra do Dr. Birajara Maitinger, que vai falar sobre adoção no domingo, e depois o Dr. Nelson na segunda-feira. Mas, sem demérito de todos os colaboradores que preencheram todas as nossas grades durante a semana, temos palestras de várias partes do país, os oradores do SEAC, oradores de Bauru, que estão colaborando para preenchermos todo o espaço que não é pequeno, né, Theo? Verdade, Sidney. Nós temos aí uma programação na Rádio SEAC 24 horas por dia e também agora estamos com várias palestras para as pessoas nos acompanharem no Facebook, principalmente, até porque, devido a essa pandemia, algumas restrições das redes sociais são impostas, né, devido a postagens de vídeos, mas nós estamos com as nossas palestras que nos nossos horários ao vivo, segunda, quarta e sexta, às 20 horas. Sábado temos a palestra especial também, às 20 horas. E também temos as palestras de terças e quintas, às 3 horas. E os dias de terça, quinta e domingo, nós temos aí as reprises à noite das palestras, tanto como também a transmissão das palestras pela Rádio 87 FM, trazendo para vocês aí a doutrina espírita, nesse momento que muitas pessoas, principalmente aquelas de mais idade, não podem sair de casa, mas podem acompanhar o Centro Espírita, o SEAC, virtualmente, né, Sidney? São 15 palestras, Theo. Embora eu tenha conhecimento de que existam muitos centros espíritas
que continuam trabalhando através da internet, através do rádio. O SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade Bauru, tem palestras em todas as noites, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Além disso, também às terças e quintas às 15 horas e também aos domingos às 9 horas da manhã. E além disso, como você já mencionou, temos as nossas transmissões pela 87 FM Bauru, na segunda, na quarta, na sexta, no domingo e no sábado e no domingo à noite. Então, são 15 palestras à disposição dos nossos irmãos. E temos novos projetos vindo aí pela frente e depois, na época certa, nós vamos dar publicidade a esses projetos. Theo. Tá certo, Sidney. Vamos então fazer a nossa oração inicial para que a gente possa já nos preparar com a nossa vibração, com o nosso pensamento para o programa de hoje, que trata de um assunto delicado, mas um assunto que a gente não pode deixar de lado. Pedimos a todos que elevem o seu pensamento, que busquem vibrar com as boas coisas da vida. A gente sabe que nesse momento em que nós estamos passando, fica muito difícil a gente se voltar para um movimento mais tranquilo devido até às notícias, mas a gente tem que se recolher de vez em quando, temos que continuar com as nossas orações e nós gostaríamos que nesse momento, durante esse programa, você pensasse apenas nas coisas boas. Durante o programa vamos tratar de um assunto complicado, mas que você pudesse vibrar por aquelas pessoas que você tem notícia, que você conhece, que você conheceu, que passaram por esse problema e possamos também vibrar por pessoas que possivelmente estão pensando nisso e que possamos ajudá-las de alguma maneira. E claro, olhar por todos nós, porque todos nós estamos nesse momento precisando de ajuda, principalmente da ajuda espiritual, que é para onde estamos aí com a nossa passagem comprada, mas ainda muito sem data da viagem. Então, vamos orar todos para o Sidney também, que vai participar ativamente do programa, pois ele sempre vem com as palavras, com as respostas, que os bons espíritos possam intuí-lo e que todos nós hoje possamos mais uma vez receber aquilo que os espíritos têm para nos dizer e não aquilo que nós queremos que eles nos digam. Que assim seja e que o nosso programa comece a partir de agora. Sidney, falar de suicídio é meio complicado e principalmente quando a gente toca nesse assunto e do outro lado pode ser que tenha pessoas que passaram por isso na família. Então, como surgiu, vamos começar assim até mais mansamente, né? Como surgiu a ideia do SEAC criar essa Semana de Prevenção ao Suicídio? Essa semana que trata, como a gente costumou falar aqui na semana principalmente, do respeito à vida. Porque a pessoa que comete o suicídio, não que ela, claro, de alguma maneira ela está desrespeitando a vida, pois está colocando fim a um dom que Deus nos deu. Mas temos que entender os motivos porque essa pessoa talvez ela não esteja bem preparada pelo momento que ela está passando mentalmente, espiritualmente, materialmente, no processo familiar. Como surgiu essa ideia de ajudar essas pessoas, principalmente nesse momento em que tem muita gente reclusa, né, Sidney? E essa reclusão pode gerar aí alguma situação nesse sentido. Muito tempo atrás, Theo, eu li pelas seleções do Reader's Digest um drama que estava acontecendo com uma pessoa que estava assim muito deprimida. Havia tomado, aliás, ela estava sozinha no apartamento e havia aberto o gás da sua casa, do seu apartamento, e no momento que ela começou a sentir já os efeitos do gás, ela ligou para o CVV. E ela não queria se identificar, e o pessoal do CVV percebeu imediatamente que era uma emergência, e não tinham como chamar um socorro, e delicadamente
o atendente foi conversando e trocando ideias, e ali, de repente, por uma fala relacionada com uma criança, com uma escola, todo o pessoal do CVV que estava por trás desse atendente descobriu que o amigo, um amigo de um filho de um dos plantonistas conseguiu identificar uma pessoa e, dali a pouco, conseguiram achar o endereço. E, no momento em que o consulente estava convencido já de que deveria desistir daquele gesto de agressão à sua vida, ele não tinha mais forças para se levantar, porque o gás já havia chegado, ele já estava sonolento, ele estava já convencido de que não estava fazendo uma coisa correta, mas graças ao empenho do CVV, um ato assim de amor à criatura humana, de heroísmo mesmo, os bombeiros chegaram a tempo para salvar essa pessoa. Esse fato, Theo, me impressionou muito e me deu uma noção assim de como é importante o trabalho de atendimento do CVV. Eles tomam cuidado de não tocar em religião, todas as pessoas são atendidas de forma igual, ou por telefone, ou por WhatsApp, ou por e-mails. Enfim, o CVV faz um trabalho heróico no mundo inteiro e eles realmente salvam vidas. Em todo mês de setembro, Theo, o CVV realiza o chamado Setembro Amarelo. E o SEAC abre as portas para o CVV, para que as palestras falem durante a semana do Setembro Amarelo sobre o amor à vida, sobre o respeito à vida, mas os próprios companheiros do CVV têm as dependências do SEAC abertas, tanto para falar nas nossas tribunas, como mesmo distribuir panfletos, conversar com as pessoas, enfim, aquele trabalho de conscientização, trabalho preventivo em relação àqueles que começam a imaginar que a morte é a melhor saída. E nós sabemos que não é. Daí, Theo, a diretoria do Centro Espírita Amor e Caridade, em dado momento, disse: por que não criarmos um movimento semelhante com a participação do CVV também? Então, a diretoria do SEAC deliberou que o mês de maio, na primeira semana do mês de maio, nós deveríamos tratar desse assunto. E não é porque estamos, neste momento, momentaneamente, com as nossas portas fechadas, é que deixaremos de desenvolver essa atividade que é meritória. E vamos contar também com palestras do pessoal do CVV. E, como eu já anunciei, médicos, pessoas muito experientes, até não ligadas à doutrina espírita, vão falar sobre o assunto. Então, eu acho, Theo, eu tenho certeza de que um movimento como esse, embora seja uma gota d'água no oceano, é uma contribuição a mais que nós, como cidadãos, podemos dar para prevenir essa verdadeira tragédia, porque algumas pessoas, algumas famílias passam quando resolvem tentar melhorar a sua vida através da morte. Eu me coloco agora à sua disposição, Theo. Vou tentar responder as suas perguntas. Se eu não souber responder, aí eu me comprometo a depois pesquisar e lhe trazer mais subsídios. Mas vou tentar
esclarecer a dúvida que eventualmente tenha o telespectador, e você, nesse momento, representando o nosso público que está em casa, que está nos acompanhando, estou à disposição para que você elabore, você formule as dúvidas que o pessoal de casa deve ter sobre o assunto, Theo. Tá certo, Sidney. Apenas aqui, né, passando rapidamente pelas nossas redes sociais, mandar um bom dia para Maria de Fátima, para a Silvia Atti, para a Márcia Regina, o Gilmar Costa e a Elis Patrícia nos acompanhando no YouTube. Temos aqui também o pessoal do Grupo Pinga Fogo, inclusive temos uma pergunta aqui do Grupo Pinga Fogo, da Tati, daqui a pouco a gente faz a pergunta dela. Mandar aqui um bom dia também para a Lenira, para a Neuza, para a Ângela Maria, para também a Elisete da Silva, Érica Domingos, Tiese Lopes, Cláudio Frois, Tiago Batista, Luciene Pessato, Luiz Erlan, a Eliane Moraes, a Tatiana Santos, Zélia Alves, e essa galera, a Márcia Regina, a Nathalie Mate, a Marialba e também a Vani. Sidney, eu elaborei algumas perguntas e vou começar com você, esse bate-papo, e vai ser meio difícil você não conseguir responder, até porque a doutrina espírita, você entende um pouco dela, bem mais que a gente, e vai conseguir sanar aí as nossas dúvidas. Antes de eu fazer a pergunta da Tati, eu vou inserir ela dentro das perguntas que eu tenho aqui. A minha primeira pergunta, Sidney, é a seguinte: é possível prevenir o suicídio? Esse bate-papo nosso, essa semana de prevenção, todo o esforço que realiza institucional, que o CVV realiza, e você pode estar certo, Theo, que mesmo na situação que nos encontramos de isolamento agora, eles se reúnem todo sábado, domingo, são muitos grupos, e mesmo com participações internacionais, exatamente para efetuar esse trabalho de prevenção. Mas eu entendo, Theo, que você está me perguntando mais no caráter pessoal e não institucional. As palestras, os livros, as conversas, o atendimento fraterno prestado pelo SEAC e por muitas outras instituições espíritas, e mesmo o trabalho do CVV, são medidas preventivas. Porque não é só a pessoa que está pensando em fugir da vida que é convidada a desabafar no CVV. Mesmo aquelas que começam a detectar algumas situações assim alarmantes, porque infelizmente, Theo, esse encaminhamento, essa conclusão de que talvez a outra vida seja melhor do que esta, e nós sabemos que é melhor, mas que não devemos tentar sair desta antes que Deus determine a hora, porque aí ela fica pior. Então, Theo, todo esse esforço que desenvolvemos é para detectar alguns pontos que começam a surgir. Por isso que o CVV diz assim, você está se sentindo só? Desabafe, ligue para nós. E da mesma forma, nós temos um trabalho que você conhece, Theo, aí no Centro Espírita Amor e Caridade, em que pessoas são treinadas, são orientadas para desenvolver o que nós chamamos de atendimento fraterno. Além disso, uma atividade mais específica, mais especializada, temos o nosso TDM, que é o tratamento da depressão pelo magnetismo. Eu sei, Theo, que muitos irmãos de outras crenças, os irmãos evangélicos, fazem um trabalho muito bom sobre esse assunto. A Igreja Católica também realiza e sempre estão à disposição para conversar com seus fiéis, particularmente. Hoje não é muito mais usual a confissão,
mas mesmo assim, quando a pessoa precisa desabafar, o sacerdote católico está sempre à disposição para ouvir a pessoa, para desabafar, como se fosse um consultório psicanalítico. Então, Theo, a prevenção é fundamental. E além da prevenção, assim, através de palestras, de livros, programas como estamos realizando este de hoje, há aquela prevenção familiar, a observação que o pai e a mãe devem fazer em relação ao comportamento da criança, do jovem. Por que criança? Infelizmente, Theo, muitas crianças começam a ficar amuadas, tristes, solitárias, começam a mudar de comportamento, não querem sair para brincar e, infelizmente, temos aí casos de tristeza que depois sobe para a melancolia, depois sobe para o estresse e depois atinge a situação depressiva e dali para frente é um passo para a pessoa adotar uma atitude que vai lhe fazer mal. Por isso, Theo, tentando responder a sua pergunta mais objetivamente, eu diria que a observação e mesmo a atenção que venhamos a dar aos nossos familiares, à nossa esposa, a um irmão que mora conosco, o pai ou a mãe, mudou de comportamento, precisa dar atenção, precisa conversar, precisa adotar atitudes assim de coloquial, de conversa, busca de um pouco mais de alegria, enfim, mudar o ambiente da pessoa que está solitária. É fácil isso? Não. A gente sabe que quando a pessoa começa a colocar essas caraminholas na cabeça, é um processo lento, traiçoeiro, e quando a pessoa se dá conta, ela está pensando em besteira. Então, Theo, há sim maneiras de nós prevenirmos. Depois eu quero que você faça a mesma pergunta, porque aí eu quero trazer a vocês uma experiência que nos foi narrada por Richard Simonetti neste livro, que eu acho que é uma verdadeira vacina contra o suicídio. Foi o último livro de Richard, O Melhor é Viver. E eu não quero alongar a minha resposta, mas depois queria que você me perguntasse sobre a técnica desse pessoal, desse grupamento que foi focalizado por Richard Simonetti. Theo. Tá certo, Sidney. Ô, Sidney, entre as perguntas que eu tenho para você, eu vou ver, vai chegar a pergunta, então a gente pode oscilar entre uma pergunta que abrange o pessoal no geral, né, na nossa vida em geral, e também a pergunta mais específica para aqueles que têm um certo conhecimento da doutrina espírita. No grupo Pinga Fogo, aqui no nosso grupo do WhatsApp, a Theo, Tatiana... podemos esquecer que temos na retaguarda o Sérgio Totti. Isso, verdade. Que sempre nos acompanha, tem nos dado uma força extraordinária na edição das palestras. Eu não seria muito benevolente ao dizer que, graças ao Theo e ao Jonatas, nós conseguimos preencher toda a semana de prevenção e temos material para a próxima semana ainda que vamos continuar colocando no ar. Então, se desculpa eu interromper, mas temos que fazer justiça ao valoroso trabalho que o Sérgio Totti está fazendo e ao esforço do Jonatas nesse particular também. Desculpe, pode continuar. Eu fico, durante o programa a gente conversa, eu converso com o Sérgio aqui pelo WhatsApp, até, como é uma coisa natural dele estar aqui, eu até esqueço de citá-lo, desculpa, viu, Sérgio? Muitas vezes eu esquecer, sempre o Sidney intervém citando você, mas é que às vezes a gente tem algumas coisas para fazer assim, a gente acaba passando batido.
Mas enfim, Sidney, como eu dizia, a gente, no mesmo tempo que nós estamos falando com você, que já tem um conhecimento espírita, a gente fala também para alguma pessoa que pode estar chegando agora e no seu dia a dia ela pode aplicar algumas das coisas que o Sidney disse, como também esses tratamentos que tem nos centros espíritas ou também na sua igreja ou no seu centro evangélico. Mas a pergunta, já até chegou mais uma aqui, mas a pergunta da Tatiana é a seguinte, Sidney, essa já mais voltada para o espiritismo. O suicida demora para ser socorrido pelos espíritos socorristas? Não. Quando ele começa a pensar no assunto, soam alarmes na espiritualidade. O problema, Theo, é que nem sempre a pessoa, aliás, normalmente a pessoa que está pensando nesse assunto, ela parece que fecha os ouvidos para a espiritualidade. Daí, daqui a pouco, nós temos que falar também do Evangelho no Lar, que é sempre uma maneira de nós prevenirmos, de nós abrirmos as portas da nossa casa para a espiritualidade maior, Theo. Daí a gente dizer que o plano espiritual está sempre alerta, mas nem sempre é ouvido. Eu lembro de um caso acontecido com Richard Simonetti, em que numa tarde de domingo, na época que o SEAC ainda tinha reuniões, aliás, tem ainda, mas não reuniões públicas. Eram reuniões públicas no domingo à tarde. Richard voltou do trabalho e foi em direção ao seu apartamento. E quando ele estava subindo do elevador, ele teve uma intuição de visitar um rapaz que andava meio perturbado. E ele falou, mas domingo à tarde, o coitado deve estar descansando, eu não vou incomodá-lo. Richard foi para o apartamento, descansou um pouco, e à noite, quando ele foi sair, estava uma movimentação muito grande na porta do prédio dele, esse rapaz havia se suicidado. Richard ficou muito chateado, porque os espíritos tentaram utilizá-lo para o trabalho que iria ser desenvolvido através dele. Ele poderia ter salvo o rapaz, ou pelo menos conversado com ele e ter dado assim, poderia ter evitado aquele caso. Mas ele não se deu conta. A partir dali, ele escreveu um artigo, ele sempre passou a falar nas suas palestras isso que nós estamos falando. Então, Theo, objetivamente respondendo a sua pergunta, o plano espiritual faz de tudo para evitar que a pessoa cometa o ato infeliz, mas nem sempre é ouvido. E tem também aqueles casos, Theo, que a pessoa fica pensando, e de repente não dá nem tempo de ninguém salvar, ele pula de um prédio, pula de um viaduto e toma uma atitude intempestiva sem dar tempo de intervenção da espiritualidade. Então, Theo, o plano espiritual faz de tudo para nos ajudar, mas às vezes não consegue. E prolongando um pouco essa pergunta da Tatiana, que ela nos fez pelo grupo Pinga Fogo, Sidney, do que depende o sucesso para o socorro desse suicida no mundo espiritual? Já que você disse que ele, sim, é ajudado, não demora muito, mas para ter sucesso nesse socorro, depende da vibração da pessoa, de como a pessoa chegou lá, do que aconteceu, do jeito que ela se matou, ou tem vários motivos para que esse socorro tenha sucesso? Theo, se desculpa, mas eu vou usar você como exemplo. Você é uma pessoa que sai de casa assobiando, cumprimenta todo mundo pelo caminho, e eu imagino que às vezes a pessoa consegue te enganar, mas você não engana ninguém não, que essa pessoa muito de bem com a vida. Você sempre, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, você consegue conservar o equilíbrio.
E ninguém vai dizer assim, até não acontece nada de errado. Dá a impressão que não acontece nada. Dá a impressão que sempre está tudo bem com você. É que mesmo nos momentos que as coisas não estão muito bem, você toca a vida para frente, você continua com um sorriso no rosto, você ora, você não deixa de dar um abraço na dona Neuza, na Érica, no seu filho, no Robinho. Então, precisa tomar cuidado com as caraminholas que vêm na nossa cabeça. E você pensa que eu também estou vacinado? Quando me bate um mal-estar, sabe qual é a minha solução, Theo? Eu entro de cabeça aqui, vou pesquisar, vou trabalhar, dali a pouco passa. Passa, Agora, né? Agora, as pessoas que começam a curtir a solidão, começam a gostar daquela aproximação inferior, porque nós somos rodeados constantemente por espíritos. E não se trata exatamente de espíritos vingadores, obsessores. Às vezes são simplesmente espíritos doentes, que sentem o cheiro da nossa tristeza e vêm ficar perto da gente. A gente não brinca sempre, quando entra numa festa, quem que a gente vai procurar? Quem com mais proximidade se afine com o nosso modo de pensar. Assim também são os espíritos. Quando eles sentem o cheiro da solidão, da nostalgia, e ele às vezes está nostálgico, ele vem procurar a pessoa que está do mesmo jeito. Daí, sabe aquela brincadeira que não deixa de ser uma sabedoria? Quem canta os males espanta? Não somente o canto, mas principalmente o pensamento, a postura. Que é uma coisa importante que espanta qualquer mal-estar, Theo? É o trabalho. O trabalho é uma oração. Quando você entra de cabeça, eu falo de qualquer trabalho. A dona de casa que resolve limpar a casa, arrumar a cozinha, preparar um alimento, arrumar um armário, cuidar do filho. Não tem tempo para depressão. Ela tem tanta atividade. Então, esse é um dos aspectos. A ociosidade nos traz um verdadeiro convite para a tristeza, sabe? Cabeça vazia, forja do demônio, um ditado do povo, não deixa de ser realidade, Theo. Quando nós temos minhocas na cabeça porque temos pouca coisa para fazer, ou não levamos a sério o que temos para fazer. Agora, tem o outro lado da questão também. Pessoas que estão muito estressadas, com muitos problemas, elas também, às vezes, fazem uma abertura para a aproximação de espíritos infelizes, Theo. Ô, Sidney, temos aqui a pergunta do Eliseu. O Eliseu participa aqui pelo nosso grupo do Pinga Fogo. Inclusive, essa pergunta ela cai um pouco na próxima que eu faria a você. É o seguinte, o Eliseu pergunta, Sidney, o que precisamos para fazer para identificarmos em nossa família ou nos núcleos de convivência familiar uma pessoa que está tendo uma depressão e evitarmos um possível suicídio? Observação, diálogo, conversa. Porque às vezes os caídos do caminho, isso não é meu, é de Emmanuel, não estão lá no centro espírita, no hospital, não estão numa prisão, não estão numa casa de sopa, não estão longe de nós, às vezes estão dentro de casa. E nós não observamos. Emmanuel é uma página que eu gravei essa página pela vida inteira. É um livro muito antigo, chamado O Livro da Esperança, que inclusive recomendo àqueles que gostam de fazer Evangelho no Lar. Vocês vão me perguntar aí o nome dele daqui a pouco de novo. Eu vou repetir. O Livro da Esperança,
de Emmanuel, que é um trabalho bem interessante que Emmanuel faz como, na minha opinião, o maior exegeta, o maior intérprete do Evangelho de Jesus, para mim, é Emmanuel. E ele, nesse livro, faz essa página denominada Na Intimidade Doméstica. E ele fala assim: às vezes, os necessitados, os caídos, não estão na estrada que vai de Jerusalém para Jericó. Às vezes, a atitude do bom samaritano deve ser exercida dentro da própria casa. Então, Eliseu e amigos, quando perceber que ocorre o isolamento, o Sérgio acabou de me dar uma dica aqui, olha, não esqueça de falar do isolamento. Quando a pessoa começa a ficar meio arredia, não quer saber de conversar, todo mundo sai e ela resolve ficar em casa. Eu sei que há pessoas que têm esse tipo de personalidade, mas quando a pessoa era uma pessoa bem aberta, feliz, alegre, e começa a mudar de comportamento, começa a se isolar, é um problema. É digna de nossa atenção. E, Theo, nunca deixar uma pessoa depressiva sozinha. A solidão, a falta de companhia é um estímulo para a pessoa acentuar a sua tendência para pensar que a fuga da vida é a melhor solução. Tá certo. Sidney, temos aqui antes de eu... Peraí, deixa eu ver aqui, porque quando eu falo, o meu volume é um pouco diferente do seu, então eu tenho que mudar aqui. Vamos lá. Um comentário apenas do nosso amigo Sérgio Soares. Ele diz: quando sou afetado com qualquer sentimento negativo, busco logo orar e pedindo a Jesus e os espíritos de luz que encaminhem nosso irmão para tratamento, principalmente os mentores da Casa Luz e Esperança, casa que frequento. Obrigado pelo seu comentário, Sérgio. E temos aqui, Sidney, uma pergunta que vem direto da sua página, Sidney Fernandes Escritor, através do nosso colega, o Sérgio Totti. A colocação da Rosana, Sidney. Ela é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Venho de uma família católica e os católicos tradicionais tratam o suicídio com muitas reservas, até mesmo pelos sacerdotes. E outras evangélicas, no espiritismo, o suicida tem uma atenção espiritual. É ele quem necessita de mais orações, porque essa diferença nas religiões ao tratar de pessoa que se suicidou? Olha, isso que ela falou sobre o comportamento dos irmãos católicos é coisa do passado. Antigamente, não se rezava a missa pelo suicida e muito menos se permitia que ele fosse enterrado nos mesmos cemitérios das pessoas que tinham mortes naturais. Hoje isso mudou. Eu sei disso porque eu tenho muitos amigos católicos. Sou amigo, assim, gosto muito e converso muito com o bispo Ricci, que hoje está ali pertinho da nossa consulência. Ela é de Volta Redonda, não é isso? Isso mesmo. O nosso bispo Ricci está lá em Niterói e eu converso muito com ele. Aliás, é uma criatura maravilhosa que já foi entrevistada por nós aí mais de uma vez. E eles dão muita atenção. Essa história de isolamento é coisa do passado. Agora, por que antigamente havia essa história aí? Achavam que o suicida vai direto para o inferno eterno. A doutrina espírita vem nos trazer uma outra noção a respeito do assunto. O Pai misericordioso, o Pai bondoso, descrito por Jesus, jamais lançaria um de seus filhos para o sofrimento eterno. Sabe o que é eterno, Theo? Eterno é você pegar assim, um monte de séculos
e juntar todos eles, e isso corresponderia a menos de meio segundo em relação à eternidade. Então, é coisa muito séria você dizer que um indivíduo, porque ele errou, vamos ver aí, durante quanto tempo uma pessoa, em média, vive? Ela vive 100 anos? 90? 80? 70? 50? 30 anos? 10 anos? Não importa, Theo. Qualquer tempo dentro de uma vida é uma insignificância perante a eternidade. Então, Jesus já nos descreveu que o nosso Deus é um pai, não é aquele indivíduo descrito por Moisés que é vingativo, que se deixa seduzir por sacrifícios ou eventualmente se ofende quando fazemos uma coisa de errado. Nós somos relativos. Deus é absoluto e Ele quer o nosso bem. Daí, Theo, a doutrina espírita dizer que, embora ela desestimule de todas as formas possíveis o autoaniquilamento, mesmo a pessoa que venha a se suicidar, ela jamais, repito, jamais, ela é esquecida por Deus. Pode passar uns tempos de perturbação, e nós temos que lembrar também que em determinadas situações, mesmo que a pessoa se suicide, ela tem atenuantes. Se depois você quiser que eu trate mais desse assunto, ela tem atenuantes, porque alguns suicídios são verdadeiros homicídios de espíritos perseguidores. Então, a doutrina espírita encara esse assunto de uma outra maneira. A pessoa pode realmente passar alguns tempos de perturbação, mas dali a uns tempos ela é socorrida, ela é orientada, ela é preparada para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Então, mesmo o suicida não está esquecido por Deus, pelos bons espíritos, ele é acolhido, é tratado. Vejamos, por exemplo, em Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco passa por várias cirurgias espirituais para sanar aquela hemorragia provocada no seu corpo perispiritual. Porque quando ele vira dar um tiro no ouvido, por exemplo, Theo, ele não machuca só o seu corpo, machuca também o seu corpo espiritual. E o corpo espiritual dele lá não parava de sangrar, passou por várias cirurgias. E depois foi sendo preparado para uma outra vida, novamente em Portugal. Então, mesmo o suicida recebe da espiritualidade uma atenção especial, porque ele fica em estado de perturbação, não sabe nem o que aconteceu, e mais cedo ou mais tarde ele será recolocado na vida para dar continuidade ao seu processo evolutivo, Theo. Então, para nós espíritas, nós desestimulamos ao máximo, mas mesmo assim recebe toda a atenção e ele não está esquecido, e é um filho de Deus que deu uma derrapada, mas daqui a pouco estará de volta, assim como todos nós. Tá certo. Sidney, deixa eu novamente dar uma baixadinha no meu aqui. Eu estava vendo outro dia uma matéria que dizia que, embora os números mundiais continuem alarmantes, a taxa de suicídio no mundo ela deu uma caída, mas ainda continua meio complicada. Não é alarmante, Sidney, uma média de a cada 40 segundos um suicídio no mundo? E como a gente pode... Onde a gente pode começar a atuar para que isso comece a diminuir? Apesar de que, mesmo com esses números, deu uma decaída. Isso uma análise feita
no mês de outubro de 2019, né? Então, alguma evolução está acontecendo. O que a gente pode fazer para continuar com essa queda nesses números que são uns números bem assustadores, Sidney? Você já notou, Theo, que quando uma pessoa assim de muita projeção no meio social, no meio artístico, comete esse ato infeliz, ela acaba motivando alguns fãs, alguns seguidores a seguir o mesmo caminho? Então, Verdade. essa observação fez com que muitos países passassem a não divulgar mais o suicídio. No Japão aconteceu isso. E não se falava mais, não se divulgava mais a causa da morte do indivíduo quando ele havia se suicidado. Exatamente pelo medo de se estimular outras pessoas para o mesmo caminho. Mas, olha só, Theo, uma coisa interessante. Os filhos dos pais suicidas reivindicaram junto ao governo japonês que as causas das mortes de seus pais fossem efetivamente divulgadas para prevenir esse mal. E aí, talvez, Theo, essa queda a que você se referiu, deva-se a essas providências, porquanto os filhos dos suicidas passaram a dizer: tome cuidado, dê atenção aos seus pais, previna-se contra o isolamento, não deixe seu pai sozinho, dê mais atenção para o seu filho, observe mais o seu filho. E isso fez com que a taxa de suicídios caísse em muitas partes do mundo, Theo. Ô, Sidney, tem uma pergunta aqui, eu faço ela depois, até porque eu tô com... Quando você vai respondendo uma pergunta, então a gente acaba recebendo, sei lá, por intuição, alguma pergunta. E uma pergunta que me surgiu ainda no começo do programa foi a seguinte: um espírito que cometeu suicídio foi para o mundo espiritual. Na sua volta, em ainda ele tendo algum tipo de perseguição, pode acontecer de ele, em ainda criança, ter esses pensamentos suicida, ainda mais no momento em que uma criança pode ser deixada ali, brincando, tal, e pode acontecer alguma coisa? Ou existe uma proteção reforçada nessa faixa etária? Na faixa etária da criança, nós vemos isso no livro Missionários da Luz. O nosso padrinho, o nosso mentor espiritual, ele fica em cima de nós. Ele só depois dá uma folga para a gente, assim, no limiar da puberdade. Mas o nosso protetor espiritual recebe a orientação do plano espiritual de nos acompanhar a criança para e passo. Aquela imagem simbólica de duas crianças atravessando uma ponte com um anjo da guarda com asas protegendo as crianças, não é uma coisa fora da realidade, não. Quem puder ler o livro Missionários da Luz vai perceber que o indivíduo que acompanhou Segismundo desde o momento que ele começou a reduzir o seu perispírito para entrar no ventre da sua mãe, durante todo o tempo de gestação e depois durante toda a infância, até os 7, 8 anos de idade, o mentor espiritual designado especialmente para ele não desgrudou dele. Só depois que ele começa a atingir aí o começo da adolescência que o espírito dá uma afastada, isto é, não deixe de protegê-lo, mas não mais aquela marcação homem a homem, como você deve entender aí no campo do futebol. Agora, infelizmente, Theo, o livro O Céu e o Inferno nos dá notícias de pessoas, de indivíduos, que parece que toda encarnação tem a mesma tendência para o suicídio. Isso é muito triste, é perigoso.
E quando é que ele vai parar de ter essa tentação? Quando ele conseguir vencê-la numa determinada vida. Daí a importância de os pais dar atenção, os irmãos, os sacerdotes, os pastores evangélicos, os atendentes do centro espírita, para fazer de tudo para que a pessoa, nesta vida, ela vença a tendência. Porque se ela, novamente, escorregar nesta vida, na outra ela vai se motivar novamente. Então, realmente, infelizmente, há essa tendência de uma série de atentados contra a própria vida durante várias vidas, Theo. Tá certo. Sidney, a Rosana aqui agradece a sua pergunta, a sua resposta, e ela faz aqui uma outra colocação. Ela diz assim: obrigado pela esclarecedora explanação. O suicida é mais amparado pela espiritualidade porque sua família ora muito por ele do que aquele que não tem ninguém para orar? Como você já bem disse aqui, raramente as pessoas ficam desamparadas nesse sentido, né, Sidney? Não, nunca fica desamparada, nunca fica. Às vezes o suicida se comunica e fala: não é verdade não, eu não vi ninguém aqui me ajudando não. É que ele, numa faixa de vibração em que se encontra, ele não detecta, ele não percebe, como aconteceu com André Luiz, que assim que desencarnou, foi amparado por Clarencio e por Lísias, a pedido da mãe dele, que já se encontrava no plano espiritual superior. Ele achou que durante os 8 anos, quase 8 anos que ele passou no umbral, que ele estava por conta própria. Não estava, não. É que o nível dele não permitia que ele detectasse, que ele visse. Mas a mãe o tempo todo preocupada, Clarencio, Lísias, até que um dia ele caiu em si e passou a ouvi-los e a vê-los. Agora, seria muito complicado, Theo, se nós dependêssemos para o nosso equilíbrio na espiritualidade das orações dos que ficaram aqui. Porque nós não somos assim muito assíduos, não somos muito persistentes. Quando a pessoa desencarna e vai passando o tempo, a gente nem lembra mais dela. Por isso, eu tenho um amigo de Fernandópolis que no evangelho do lar dele, ele tem uma mesa enorme que ele coloca recortes de jornal, fotografia de todas as pessoas que ele conhece. Todas as pessoas que desencarnaram antes dele. E todo evangelho do lar, ele dá uma passada, dá uma olhada, para não se esquecer dessa pessoa. Mas quem que faz isso? Poucas, raras pessoas que fazem isso. Então, nós não vamos depender. É claro que uma oração é um refrigério para o suicida. É claro que a família que se preocupa, que manda rezar uma missa, que leva flores no cemitério, embora a gente ache muito melhor colocar flores dentro de casa do que no cemitério, que ele não está lá. Mas, enfim, uma lembrança feliz, que é uma coisa que ajuda muito o suicida, não somente o suicida, Theo. Pessoa que desencarna, ela passa, mesmo por causas naturais, mesmo por uma doença de longo curso, ela, logo depois do desencarne, ela fica meio tonta ainda, não se situa. O evangelho no lar, além de convidar Jesus para a nossa casa, além de convidar, abrir as portas para os bons espíritos e fechar para os espíritos doentes, é uma ajuda extraordinária para os desencarnados. Há desencarnados, minha esposa é muito sensível e ela detecta a presença, às vezes, de espíritos. Ela nota que alguns espíritos vêm até a nossa casa para buscar energias dela, para levar para pessoas que estão doentes, infelizes na espiritualidade. Então, Theo, embora não devamos depender exclusivamente das orações dos encarnados, elas fazem muito bem para
não somente o suicida, mas para aqueles que partem lá para a espiritualidade, Théo. Ô, Sidney, a gente está chegando ao final, mas eu ainda tenho aqui uma outra pergunta, que é a seguinte. A gente sempre diz, e isso é fato, você citou aí, que nós estamos cercados de espíritos e espíritos bons e espíritos não tão bons assim, aqueles, como você diz, como as chagas da alma como as chagas da alma atraem as moscas, como é que é? Eu esqueci. É isso mesmo. O sentido é esse mesmo. É, Assim como as as chagas, moscas são atraídas pelas pelas chagas do chagas do corpo. corpo, as chagas da nossa alma atraem espíritos infelizes. Eu nem gosto de usar o termo que Kardec usa no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele chama o espírito assim, mal, inferior, atrasado. Eu diria que nós não atraímos só vingadores, atraímos espíritos doentes, É, espíritos que estão passando mal. E ele se identifica com a chaga da nossa alma. Qual que é a chaga da nossa alma? Qual que é a ferida da nossa alma, Theo? O palavrão, a maledicência, é a tendência para você pensar em coisas negativas, é quando você guarda a raiva, guarda o ódio, quando você permite que certos sentimentos negativos continuem na sua vida. Por isso que a gente fala, né? Tome cuidado, orai, vigiai para não cair em tentações. Por isso que essa colocação do nosso irmão lá, acho que foi o Sérgio Soares que falou, que quando ele percebe que está passando por um momento difícil, ele ora muito. Eu vejo casos, Theo, olha só, interessante. Um dos nossos diretores, eu vou me permitir não falar o nome dele, mas um dos nossos diretores, quando ele percebe uma situação assim meio complicada em casa, ele faz o evangelho no lar várias vezes. Então vamos supor, o meu evangelho é marcado para terça-feira, fizemos ontem aqui às 19 horas. Mas se de repente hoje eu sentir um clima meio esquisito, vou chamar minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe que estão comigo, meu irmão. Ô, pessoal, temos um probleminha aí, a gente pode fazer uma oração juntos aí? Ué, por que não? Então há ocasiões, Theo, em que esse irmão nosso, diretor aí da casa, ele passa a fazer o evangelho no lar todas as noites da semana, até que as coisas se normalizem. Então, contra essa situação, Theo, o irmão católico deve orar na sua igreja, deve fazer a novena, o irmão evangélico deve comparecer a mais de um culto, deve conversar com o pessoal da sua igreja. Enfim, quando nós abrimos e estendemos as nossas antenas espirituais, jamais deixamos de receber a ajuda de Deus, Theo. tá certo. Prosseguindo aqui, Sidney, o que eu ia fazer, a pergunta para você até já chegou no final, com certeza. Tem uma pergunta de uma amiga aqui, mas eu gostaria que você respondesse primeiro a essa, para a gente encerrar com essa pergunta dela. Como a gente está cercado aí desses vários tipos de espíritos? Aqueles momentos em que a gente fica nervoso, que se estressa com alguma coisa momentaneamente, aí a gente fala, podia morrer mesmo, vocês vão sentir falta de mim. Não convém. Dizia Richard Simonetti. Prejudicial, né? Oi? Isso também é prejudicial, né? Dizia Richard Simonetti que o suicida, ele começa com uma discussão como essa. Vocês vão sentir minha falta. Espera, implicitamente você está ameaçando a sua família de que você vai estar com ideias malucas. Depois, ele começa a pensar e qual seria a melhor maneira dele se suicidar. Então, vai nessa gradação até chegar um momento em que bate o desespero e aí, infelizmente,
você acaba atraindo espíritos infelizes que dão o empurrão final para você partir desta vida. Então, é preciso tomar cuidado com esses momentos intempestivos. Há uma autoridade nossa aí que tem muitos desses momentos intempestivos. Até ouvi ontem no noticiário, mais ou menos assim. De manhã, ele estoura. À tarde, ele pede desculpas. Então, o que acontece, Etel? É que a pessoa não consegue se segurar. Eu recebi do irmão nosso de Votuporanga, agora cedo, uma mensagem em que ele diz assim: a partir do momento em que nós paramos de tentar modificar os outros e começamos a tentar modificar a nós mesmos, a nossa vida fica melhor. Então, essa é uma atitude preventiva, Theo. Então, nesse final do programa, eu quero convidar a todos que não deixem de fazer o Evangelho no lar. Se precisar, faça mais de uma vez por semana. Se precisar, faça todas as vezes da semana até que o ambiente melhore. Não deixe de frequentar a sua igreja, seja ela messiânica, budista, católica, evangélica, espírita. Apegue-se à religião. Quero lembrar que esta obra de Richard Simonetti mostra um grupamento de elementos de um centro espírita que passam a detectar as tendências de pessoas que estão pensando no suicídio e eles vão lá visitar a pessoa. Eles salvam muitas vidas. Lembrar, Theo, que mesmo aqueles que se suicidam, eles têm pontos que são considerados como atenuantes, como temos também as agravantes, né? Porque a pessoa que conhece bem, pessoa que sabe as consequências. Richard costumava dizer que o suicida pula da frigideira para o fogo. Se nós temos consciência disso e ainda assim pensamos na morte por conta própria, nós temos um acréscimo de responsabilidade. Porque o ignorante, a pessoa que não sabe nada, você dá um desconto. Mas aquele que conhece bem a situação, por isso que, infelizmente, quando você fica sabendo, por exemplo, de um pastor evangélico que se suicida, um sacerdote, ou mesmo um orador espírita, a gente fica mais triste ainda, porque são pessoas que estão preparadas para ajudar o outro, mas não se ajuda. Verdade. Sidney, a gente praticamente já passou do tempo, mas como eu tinha a pergunta dela, eu deixei por último, porque é uma pergunta que não trata... Não esqueça de abrir novamente as pessoas que queiram os meus livros. Na terça-feira passada, várias pessoas me pediram, eu com muito prazer cedi, mandei cópias em PDF para as pessoas que me escreveram, que mandaram mensagens aí pelo WhatsApp, Theo. Tá certo, Sidney. A gente fala isso daí aqui no finalzinho, no encerramento. A pergunta dela é a seguinte, Sidney, é a Nilda Brasil, aqui no grupo do Pinga Fogo. Como estava meio fora do assunto suicídio, eu deixei para fazer por último, só para encerrar aqui o nosso programa. Ela diz assim, às vezes eu ouço pancadas nas portas do guarda-roupas e eu acredito que seja um espírito. Eu posso perguntar o que ele deseja? Por pensamento, a gente pode dialogar sim com os espíritos. Às vezes, a gente acha que é espírito, mas a mudança de temperatura provoca esses estalos. A gente sempre diz assim, ele acontece sempre, ou é só à noite, quando está tudo quietinho. Então, a manifestação de um espírito, Theo, principalmente de efeitos físicos, ela exige um verdadeiro laboratório. O espírito precisa contar com apoio logístico. Não é assim, de uma hora para outra, que um espírito batedor faz um barulho qualquer. Mas vamos supor que seja, vai? Porque não importa se nós
ouvimos o barulho ou não, se detectamos ou não a presença do espírito, se a gente sentiu a presença dele por uma mudança de humor, ou então há pessoas com muita percepção que detectam a presença do desencarnado com muita facilidade, ore por ele. Ore muitas vezes por ele. Gravei um programa com o Orson ontem, em que ele, depois de muitos anos, descobriu que havia um espírito que o estava perseguindo e pelo trabalho, pela determinação, pela persistência do Orson no trabalho que ele realiza, que é maravilhoso, espalhando a doutrina espírita por todo o Brasil, esse espírito finalmente se rendeu e acabou por se tornar amigo dele. Pois bem, o Orson, quando soube o nome dele, soube da presença dele, passou a orar constantemente por esse espírito. E é o que nós devemos fazer, Theo. Não apenas por espíritos encarnados, desencarnados, como também pelos encarnados. Você deve orar toda noite pela sua esposa, pela sua mãe, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, e deve continuar fazendo desta forma. E também pelo seu pai que está lá longe e alguns amigos que já desencarnaram. Isso é o melhor que devemos fazer, Theo. Tá certo, Sidney. E como o Sidney bem lembrou, a gente sempre comenta aqui no final do programa, no programa Reencontro, como estamos atravessando esse momento aí, né? O Sidney está em casa, ele não tem como sair. Você que está vendo o nosso programa e deseja receber de Sidney Fernandes alguma de suas obras em PDF, você pode mandar um e-mail para esse endereço que aparece na sua tela, 1948@uol.com.br, e você vai escolher dentre esses da lista que eu já coloquei aí no Facebook, no YouTube e também no grupo Pinga Fogo, para que você possa receber em sua casa um livro de Sidney Fernandes. Você manda o e-mail falando que você tem interesse e qual obra você desejaria receber, e você vai receber do Sidney um e-mail novamente com o livro em formato PDF, que você pode ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador, enfim, você pode levar aí para onde você quiser, e nos seus momentos de reflexão você pode aproveitar as obras de Sidney Fernandes. 1948@uol.com.br é o endereço eletrônico do Sidney para você falar para ele qual livro você deseja receber. E temos também, eu não estou tendo acesso ao monitor, o WhatsApp pelo 14 99810 1948, que da mesma forma eu mandarei uma cópia de um dos meus livros para que você leia ou no celular, no seu tablet ou no seu computador. Sidney, são 10h10, nós estamos encerrando nosso programa. Você gostaria de fazer a oração final e deixar uma mensagem aí para os nossos amigos? Sim, o maior prazer farei sim. Então eu quero agradecer a todos que nos acompanharam. Esse assunto é realmente delicado, mas nós fizemos questão de trazê-lo tanto na quarta-feira passada, na sexta-feira falamos também, vamos falar hoje de novo. Na sexta-feira no Pinga Fogo, Theo, por favor, toque no assunto outra vez. Com certeza. Quero agradecer a todos aqueles que estão colaborando com o SEAC, nesse momento em que nosso bazar de roupas está fechado, a nossa livraria está somente com delivery, a nossa Café SEAC também. Não estamos podendo contar com as rendas normais do estacionamento. Então, para manter a casa, os nossos funcionários precisam comer, precisam continuar recebendo seus salários. E vocês sabem que uma casa religiosa não tem auxílio do Estado, e não deve ter mesmo. Então, uma igreja, um templo evangélico, não recebem subvenção do Estado. Então, nós dependemos realmente de doações, de promoções, que, infelizmente, no momento não estamos podendo fazer. Eu quero agradecer que a nossa folha de pagamento de maio, graças à contribuição de vocês, ela conseguiu, chegamos ao valor necessário para essa folha de pagamento, mas vamos continuar contando com a ajuda de vocês aí
Daqui a pouco o Theo coloca uma vinhetinha aí com o número da conta para vocês nos ajudarem. Mas eu quero agradecer a todos pela atenção e vamos continuar falando. Você fique de olho nos seus pais, nos seus filhos, na sua esposa, no seu irmão, na sua irmã. Enfim, nós não podemos deixar que essas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, de isolamento, de tristeza, e o fato de não podermos sair de casa também pode acentuar isso. Tome cuidado com esses filmes muito violentos, músicas muito estridentes. Vamos orar, vamos ter boas leituras, programas de elevação do sentimento e oração. Evangelho no lar, uma vez por semana, por que não 2, por que não 3, por que não toda semana enquanto não superarmos? E não precisa fazer assim um evangelho muito longo aí de meia hora, não. Uma oraçãozinha, água para fluir, uma página, 10 minutos, 15 minutos no máximo, a gente realiza o evangelho no lar, que é um tesouro de bênçãos. É a nossa porta que se abre para Jesus e os seus mensageiros limparem o ambiente e nos darem forças para superar qualquer problema. Vamos orar. Amigo e mestre Jesus, agradecemos esse momento. Que os seus bons mensageiros continuem espalhando o consolo para que as pessoas que estejam nesse momento passando por dificuldades tenham as suas dores amenizadas, Jesus. Que as nossas autoridades, que os nossos médicos, paramédicos, enfermeiros, pessoal que trabalha nos hospitais, nas situações mais simples e difíceis, que eles recebam o nosso agradecimento, a nossa vibração de paz, e que aqueles espíritos que, infelizmente, ainda estejam desarvorados, desequilibrados, descompensados, que eles possam receber a nossa vibração de paz, para que a Terra possa cada vez mais melhorar de ambiente e retornarmos a uma situação de alegria, de agradabilidade, de respeito, de equilíbrio para todos nós. Obrigado, Jesus. Abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. E que a sua paz, mestre, continue em nosso meio, em nosso interior, em nosso espírito e daqueles que nos circundam. Obrigado, Senhor. O amor e a caridade não podem parar. A diretoria do SEAC pede a sua ajuda. Faça o seu depósito através do Banco do Brasil, agência 0037X, conta corrente 70356-7 ou fale com o SEAC pelo telefone 14 981 11 4750. Precisamos continuar atendendo nossas 1.015 crianças e adolescentes. Precisamos manter o emprego de nossos 167 funcionários. Migrantes e moradores de rua continuam necessitando do nosso albergue noturno. Ajude-nos a continuar transformando vidas. Fale com o SEAC pelo telefone 14 981 11 4750. Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes.